sessão do dia de hoje, do estudo da Palavra de Deus, onde o nosso tema é a família criada por Deus. Mais uma vez, os irmãos que têm me acompanhado sabem dizer que Deus, por intermédio da sua graça na minha vida, tem estado a ensinar temas até que se esgote o que pode se aprender em relação àquele assunto. Hoje estamos a introduzir a família criada por Deus e nós queremos acreditar que até ao fim do ensino deste tema, não apenas saberemos o que é uma família criada por Deus, mas Deus vai trazer uma restauração. Deus vai trazer um avivamento na família. Deus vai restaurar os princípios, Deus vai restaurar os valores, Deus vai restaurar o verdadeiro significado da família. E para isso nós precisamos depender de Deus, precisamos depender da sua palavra, precisamos depender daquilo que a própria Bíblia nos ensina em relação a este assunto. Queremos começar lendo a Bíblia em Efésios, no capítulo 6, o versículo 1 até 4. Efésios capítulo 6, versículo 1 até 4. Diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Nesta introdução, eu gostaria de explicar e mostrar, à luz da Bíblia, como é que esse negócio de família, como é que esse assunto, como é que esse tema de família é tratado e a partir de onde que isso começa. Lemos um texto que apenas fiz menção para começar com ele, porque neste texto nós encontramos alguns elementos da família. Depois iremos recuar para podermos compreender de onde tudo começa. Mas o que é importante salientar neste momento é que quando a Bíblia está a mostrar os elementos da família, ela fala que também em volta deste mesmo assunto é onde reside o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa está em volta do assunto de família. O primeiro mandamento com promessa, ele lida com questões familiares. Então, é importante saber que há promessas que só se podem concretizar quando aspectos ligados à família são conhecidos e são obedecidos pelos filhos de Deus. Repito, há promessas de Deus que só podem ser concretizados quando aspectos ligados à família, eles se realizam ou são conhecidos e são praticados. Então, a partir dali, há promessas de Deus que podem se concretizar na vida de alguém. Então, vamos pegar esse texto dentro do instante e nós vamos estudar um pouco sobre ele. Mas permita que eu mostre que para Deus a família inicia a partir do momento que existe um homem e uma mulher. Na criação, Deus criou o homem e a mulher. E por causa disso, nós compreendemos que tudo o que Deus fez, a Bíblia diz que fez por intermédio de Cristo e para Cristo. E nós sabemos que para a existência de Cristo na Terra, em forma física, em forma humana, Deus procurou uma família para que isso pudesse se concretizar. Não só para a salvação da humanidade,
Mas também, se nós olharmos para cada plano de Deus, para cada propósito de Deus, Deus sempre olha para alguém. E a esta pessoa que Deus olha, esta pessoa é proveniente de uma família. Seria algo muito difícil de compreender se nós não entrássemos na criação. É por isso que vamos agora ler a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós temos aqui duas versões bíblicas e vamos começar com a versão Almeida Revista Corrigida. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Vou repetir. O Senhor disse, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Vamos também ler na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vou ler ainda a Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda estamos em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Louvado seja Deus. Eu li 3 versões diferentes para, primeiro, olharmos que em comum as 3 versões mencionam que o homem já estava criado. Se você estudar a Bíblia, você vai compreender que a Bíblia fala que Deus fez o homem, homem e mulher os criou. Criação, Deus menciona que homem e mulher os criou. Mas para a formação, de forma física, para a existência física da mulher, a Bíblia menciona aqui que para Deus fazer isso, ele viu que o homem não estava bom. Viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, um dos princípios da família é um aspecto social. Deus viu que o homem precisava de socialização. É por isso que família é algo que, quando existe, as pessoas precisam socializar-se entre elas. Sendo famílias, essas pessoas precisam aprender a lutar contra a expressão estar só. O homem sem família está só. A mulher sem família está só. O filho sem família está só. Então, quando a Bíblia diz: e viu Deus que não é bom que o homem esteja só. Então, Deus olhou para o homem e o mal que ele viu é que ele estava só. Um dos princípios da família começa ali, em deixar de estar só. A partir do momento em que alguém deixa de estar só, inicia ali um princípio de família. Aleluia. Então, quando Deus viu que o homem estava só, e quando ele vai tomar agora uma atitude para resolver a questão do homem estar só, ele diz: farei para ele uma auxiliadora. O que quer dizer? O homem não precisava apenas deixar de estar só, mas precisava de estar com alguém que fosse auxiliadora, fosse semelhante, fosse alguém que o auxilie, o corresponda, fosse alguém que o ajude e o complete. O que quer dizer? Um dos princípios da família é que alguém precisa estar completo, alguém precisa estar correspondido, alguém precisa estar auxiliado, alguém precisa de mais uma pessoa semelhante. Então, a partir deste princípio, Deus viu
que a partir do momento que existisse alguém para corresponder, para auxiliar, para completar, então o homem deixaria de estar só. E aí iniciaria aquilo que chamamos de família. Aleluia. Então não existe ideia de criação de família se não existir dois gêneros, homem e mulher. É um princípio divino. É Deus quem constituiu. Então, quando Deus constituiu, Ele mesmo viu que para começar com o aspecto ligado à família, Ele precisava de um homem e de uma mulher. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, pela Bíblia nós encontramos que no âmbito da criação da família, Deus olhou para as necessidades. E as necessidades quais foram? Para que houvesse família, precisava de homem e mulher, precisava de semelhança, precisava de auxílio e correspondência, precisava de ajuda em termos de adição para completar. E Deus abençoa quando estas coisas estão presentes. Existe uma bênção para que esta família possa ser constituída. Se Deus tiver duas pessoas, homem e mulher, então logo em seguida nós encontramos a bênção. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28, diz assim a palavra de Deus. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Aleluia. Quando Deus, Ele constitui a família, Ele tem o homem e a mulher, Ele percebe que para que funcione, para que evolua, para que cresça, é importante que seja liberado a bênção. E Ele abençoou. Quando Ele abençoou, Ele disse: sejam férteis e multipliquem-se. É bênção de Deus a multiplicação da família. É bênção de Deus a capacidade criativa da família. É bênção de Deus o domínio que uma família precisa ter sobre a criação que Deus fez. Aleluia. É Deus quem abençoa a família para ter domínio. É Deus quem abençoa. Então eu quero que você compreenda que tudo isso começa com Deus. Então, partimos da ideia de duas pessoas já existem, com a bênção da multiplicação, da procriação, é aí onde entra a terceira componente. Falamos do homem e a mulher, e a terceira componente são os filhos. Então, quando falamos de filhos, eu preciso, antes de lermos Provérbios, recordar-te o texto que nós lemos lá na abertura, que dizia, estamos a falar de Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, que dizia: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Aleluia. Então, se já existe um homem, existe uma mulher, a combinação desses dois, a junção desses dois, vai gerar filhos. Os filhos, a Bíblia diz que quando são gerados, aqueles que os geram recebem o nome de pais. E esses que os geram carregam a responsabilidade, carregam o dever, carregam a dádiva de Deus de serem obedecidos. O que quer dizer? Se eu estou a surgir como componente chamada filho na vida de uma família, que é o meu pai e a minha mãe, então quando eu nasço, quando eu existo, quando eu venho em existência, eles ganham o direito de serem chamados de pais. Aleluia. E ao serem chamados de pais, eles já carregam a responsabilidade, eles já carregam o direito de serem obedecidos. Aleluia. Então, todo filho que me assiste, eu quero que você saiba que é princípio de Deus obedecer aos seus pais. Não importa o que eles são por profissão. Não importa o que eles são, vamos dizer, por pigmentação da pele. Não importa o que eles são em termos de capacidade financeira. Não importa o que eles são politicamente. Não importa o que eles são em termos de etnia. Eu quero que você compreenda que eles já têm o direito de serem obedecidos
pura e simplesmente por serem seus pais. E isso é o princípio da família que Deus criou. Se é Deus quem criou a família, então um grande princípio é este: a obediência dos filhos para com os seus pais, independentemente de como eles são. Os nossos pais, os seus pais, podem não ser estudados como você, podem não ser, vamos dizer, formados como você, podem não entender de moda como você, podem não ter tido as oportunidades que você teve, mas a partir do momento que eles são pais, eles já têm o direito de serem obedecidos. É por isso que a Bíblia diz, escrevendo o apóstolo Paulo aos Efésios: vós, filhos. E se você está a me ouvir, então esta mensagem também é para você. Porque de uma ou de outra maneira, você é filho. E sendo filho, então você precisa saber que Deus está a dizer que vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. Se isso é justo, então desobedecer aos seus pais é injusto. E toda injustiça tem punição. Aleluia. Toda injustiça tem punição. O versículo 2 diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. E se a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, e veja o que diz o versículo 3: para que te vá bem. Filho, para que te vá bem, para que vivas muito tempo sobre a terra. Quantas pessoas não perderam a vida? Tudo porque em algum momento não quiseram obedecer o que os pais tiveram a dizer. Há mulheres que morreram jovens, há homens que morreram jovens, tudo porque quando começou o sinal de que você tinha uma tendência errada ou de que a pessoa tinha uma tendência errada, os pais tentam alertar e a pessoa desobedece, pratica uma injustiça e a punição severa de Deus vem para ele. Por quê? Porque a obediência, a honra aos pais, ela já carrega uma promessa. E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? É que tudo se vá bem e que viva muito tempo sobre a terra. Aleluia! Viver muito tempo sobre a terra, biblicamente. As coisas andarem bem, biblicamente. O segredo, a Bíblia está a dizer, obedecer aos pais. Honrar o seu pai e a sua mãe. E através disso, as coisas vão caminhar bem. Aleluia! É simples de entender. É muito, mas muito simples de entender. Obedeça aos seus pais. Honre o teu pai e a tua mãe. E tudo irá bem. E também viverás muito tempo sobre a terra. E a Bíblia ainda menciona para os pais: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu quero aqui fazer, abrir parênteses, ou chamar a atenção, sublinhar a questão que a Bíblia fala de: mas criai-os na doutrina e advertência no Senhor. Filhos não são filhos apenas porque foram gerados. Filhos são filhos também para serem criados. Aleluia! Há uma grande diferença entre gerar e criar. Muitos podem ter a capacidade de gerar, muitos podem ter gerado, mas muitos não saberem criar, muitos não estão a criar. Gerar filhos não é colocá-los apenas no mundo, mas também é ocupar-se, ter o privilégio de ocupar-se para criá-los. E a Bíblia diz que deve criá-los na doutrina, no ensino e na advertência no Senhor. Então, se colocamos os pais na esquerda, os filhos na direita, a função da esquerda, os pais, é de advertir. A função do filho, receber advertência. Aleluia! O pai adverte e o filho recebe advertência. O pai adverte e o filho recebe advertência. Para que isso possa acontecer, é importante que cada um ocupe bem a sua posição. Que o pai fique na posição de pai e crie de fato os seus filhos.
Que o filho esteja na posição de filho e seja de facto criado. Aleluia. Não trata-se apenas de viver, deixar que a vida o conduza. Não, não, não. É um dever divino, é algo que Deus disse. Pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-os. Criar tem a ver com muitos aspectos. Aleluia. Tem a ver com muitos aspectos. E nós iremos tratar de alguns desses aspectos nas próximas sessões. Então, sabemos agora que existem os pais, existem os filhos, e os pais são advertidos, ou são chamados a dar advertência aos filhos, e os filhos são chamados a obedecer os pais. Isso é um princípio de Deus para a família que Deus criou. Quando os pais passam a ter filhos, é aí onde um modelo de família precisa ser criado. E Deus, Ele já colocou dentro do homem, dividiu na sua faixa etária, e nós vamos achar que existe uma faixa, uma idade específica que Deus designou para que se faça um investimento no filho. E nós achamos isso lá onde a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A Bíblia diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança. Educa quem? A criança. Educa quem? Não. A Bíblia não diz educa a pessoa, diz educa a criança. Criança é uma fase de vida. O que quer dizer, no coração e na mente de Deus, Ele nos revela o segredo, que a criança, a fase designada da criança, é a fase apropriada para a educação. Aleluia. Muitas pessoas choram com os filhos quando deixam de estar na fase de criança. E às vezes vêm lamentos, lágrima de pais, porque já não tem a possibilidade de transmitir alguma coisa. Não porque aquela pessoa já não quer, não, já passou da fase. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você até pode não educar a criança, mas a criança, de algum jeito, enquanto for criança, alguma coisa vai educar. Enquanto estiver naquela fase, alguma coisa vai educar, porque o cérebro, a personalidade, as características emocionais são propícias para aprender. Agora, se o pai não tira proveito dessa oportunidade, a criança vai deixar de ser criança e o pai vai tentar trazer advertência no instante em que a advertência já não entra no filho. Aleluia. No instante em que a advertência já não entra no filho. Uma outra versão, que é a nova versão transformadora, diz: ensine seus filhos o caminho certo. Ensine os seus filhos no caminho certo. Então, os seus filhos, enquanto crianças, devem ser ensinados os caminhos certos. Quando a Bíblia fala de caminho, não está querendo dizer caminho físico, onde você passa por ele para chegar a um certo lugar, mas está querendo dizer princípios de vida, princípios éticos, respeito, como lidar com outras pessoas, como honrar as outras pessoas, como respeitar. Vivemos um tempo, por exemplo, nós lamentamos de vários sistemas. Por exemplo, o sistema de ensino. Lamentamos que as escolas agora não têm qualidade. Deixa eu te dizer que eu sou docente, sou professor por profissão. Enquanto você acha que o ensino não tem educação, é importante também perguntar se o teu filho que vai ao ensino tem educação. Até talvez recuar se o pai desse filho que vai ao sistema de educação já vem com alguma educação. Porque a escolaridade é um princípio que veio muito depois da criação do homem. O que quer dizer, em algum momento, os homens não iam à escola, mas cresciam com uma educação. Vou dar um exemplo. A Bíblia, quando fala
Abel e Caim, um se tornou lavrador, outro se tornou pastor de ovelhas. Não foram em nenhuma escola, não foram em nenhuma universidade. A Bíblia diz que eles se tornaram, quer dizer, passado o tempo, se tornaram. Se tornaram, significa que mesmo em casa, mesmo com seu pai e a sua mãe, eles tiveram que aprender alguma coisa. E vivemos um tempo em que os filhos não estão a aprender nada com seus pais. Aleluia! Então, o princípio de Deus para a criação da família é que as crianças devem aprender enquanto ainda são crianças. E Deus garante, quem conseguir, o heróico pai que conseguir educar, ensinar, treinar o seu filho enquanto é criança, quando esse filho crescer, a Bíblia garante, até quando envelhecer, não irá se desviar desse caminho. Aleluia! Não irá se desviar. Se está desviado, alguém falhou. E não foi o professor na escola. Não foi o docente na universidade. Algum lugar, alguém tem que assumir. Alguém tem que entrar dentro de casa, colocar o filho no sofá, fechar grades, fechar a porta e compreender, eu falhei. Por que essa criança com essa idade está a insultar? Por que essa criança com essa idade fala palavrões? Por que essa criança com essa idade já me desafia? Por que essa criança com essa idade eu levanto a voz e ela também levanta? Foi o professor? Não! Foi a falha do pai e da mãe. Onde estava quando ela ainda era criança? Estava ocupado com alguma coisa. Então escreva isso no seu coração. Nenhum pai devia perder a infância dos seus filhos. Porque essa é a fase estabelecida por Deus para poderes colocar. É o momento do input. É o momento em que você pode depositar o que no futuro você vai precisar colher. Então, não desperdice a infância do seu filho. Não desperdice o tempo que Deus definiu, que é tempo para ensinar, tempo para educar, tempo para treinar a criança em alguma coisa, um caminho que você como pai conhece como certo. Aleluia. E através disso, você verá que quando essa criança crescer, ela vai se tornar um homem exemplar. Ela vai se tornar aquele filho que é digno de você ser honrado. Aquele filho que sempre que olharem vão mencionar o pai. Sempre que olharem vão mencionar a filha. Sempre que olharem vão mencionar que, olha, esse provém da família X. Por quê? Por causa de uma característica que está sendo visível. Uma marca que a criança carregou desde pequena. E agora que está crescida, acredite, querido irmão, você que me vê, você que me escuta, você que me assiste, existe um momento certo para que a pessoa seja colocada em aprendizagem. E o momento que a Bíblia menciona é quando é criança. Quando passa desta fase, também é possível, mas é muito mais trabalhoso. Aleluia! É muito mais trabalhoso. Por ser muito trabalhoso, é por isso que existem lugares que são chamados lugares de correção. O que eles corrigem? Aquilo que os pais não conseguiram fazer. Aleluia! Eu espero que isso esteja a abençoar a vida das famílias. Eu espero que isso esteja a trazer para a família um início de um momento bom, um início de um momento que vai trazer edificação, um momento que vai trazer restauração. E enquanto eu interrompo aquilo que eu ensino de hoje, porque está claro que é uma interrupção, nós iremos continuar com este tema no domingo a partir das 11 horas. Enquanto eu interrompo, deixa eu deixar recomendações para você. Senta com a sua família. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, comece a refletir em torno daquilo que são as responsabilidades que você carrega como pai, as responsabilidades que você carrega como mãe, responsabilidades que você carrega como filho. Se você é filho, saiba que a obediência aos seus pais, a honra aos seus pais é algo que a Bíblia exige. Que você como pai saiba que a advertência no Senhor é algo que Deus espera que você faça. E enquanto o seu filho é criança, é o momento certo para você poder colocar fundamentos para garantir que a sua família seja uma família honrada, seja uma família digna de ser dita. Essa é uma família que Deus criou. Então, não perca a oportunidade de trazer influência ao seu filho enquanto ele estiver na infância. Não perca a oportunidade em que o seu filho ainda está e pode assimilar
tudo o que você pode ensinar. Lembre-se também, e presta muita atenção, se você não der nada para ele assimilar enquanto é criança, a televisão vai dar, os amigos fora do quintal vão dar, os vizinhos vão dar, os canais, os desenhos animados vão transmitir alguma coisa. Porque enquanto a mente de seus filhos estiver fresca, de alguma forma ela está fértil para receber algo e rapidamente germinar dentro dela e vai formando o caráter. E um dia, quando você dar conta sobre como está seu filho, você vai achar um filho produto daquilo que ela assimilou na televisão, produto daquilo que ela assimilou na sociedade onde você vive, e nem sempre o que está passando pela TV, o que está passando nos bonecos, o que está passando na vizinhança, nem sempre é o princípio bíblico, nem sempre é o princípio que Deus quer, nem sempre é um princípio que você gostaria de ver o teu filho futuramente estando já moldado debaixo daqueles princípios. Então, esta é a mensagem de hoje sobre o momento em que nós temos para aprender sobre a família que Deus criou. Lembre-se que a primeira promessa, ou o primeiro mandamento com promessa, é um mandamento que gira em torno da família, onde fala de filhos a obedecer os pais, onde fala de pais a advertir os filhos. E eu quero que você perceba que Deus está com a família. Deus está com o assunto ligado à família. Deus está com a sua família. E você não pode se esquecer disso. Se você foi abençoado por esta mensagem, eu quero acreditar que você vai poder não apenas compartilhar, mas também você vai poder aplicar na sua própria vida.